Olá, está no ar o Saúde em Foco, o programa que esclarece dúvidas sobre diferentes assuntos, além de trazer dicas simples para você ter mais qualidade de vida. Durante as atividades diárias ou depois de exercícios físicos, é possível sentir dores nos joelhos. Saiba por que isso acontece e como prevenir o incômodo. Olá, sou fisioterapeuta Douglas Rossato, professor do curso de fisioterapia aqui do Centro Universitário Franciscano, e hoje iremos falar sobre dor patelar. Bom, o que é importante saber sobre dor patelar? Primeiro, a dor ela sempre vai ser atrás da patela, uma dor incômoda e uma dor muito aguda. Vai depender de cada caso. O que acaba acontecendo com essas pessoas que têm uma dor que a gente chama de retropatelar? Muitas vezes as dores na patela elas surgem após um exercício de alta intensidade ou após a pessoa subir um lance de escadas no qual ela não está habituada a fazer. Inúmeras são as causas de dor retropatelar. Dentre as principais evidenciadas na literatura é a fraqueza de um músculo importante na estabilização do joelho e do quadril, o chamado glúteo médio, o músculo do bumbum. Então é importante nós fortalecermos esse músculo para evitarmos que o nosso joelho caia para dentro, ou seja, tenha uma rotação interna do joelho. Em consequência, a nossa patela, ela acaba sendo sobrecarregada e a gente acaba alterando a biomecânica durante a marcha. Isso de forma inconsciente, porque o nosso cérebro, como ele está habituado a fazer o movimento, ele acaba fazendo o movimento da forma normal, porém errado. Então as causas de dor retropatelar, elas são multifatoriais. Óbvio que a fraqueza do glúteo médio é um grande responsável pela dor retropatelar, mas eu tenho que pensar também que a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo e o estresse, todos associados, elas tendem a contribuir de forma positiva para o surgimento de dores retropatelares. Lembrando que a patela ela tem uma função primordial na execução da flexão e da extensão do meu joelho. Você conhece as principais doenças respiratórias e as formas de tratamento? É isso que a gente mostra agora no Questão Saúde. O Questão Saúde de hoje está aqui no consultório da doutora Graziele Littke, pneumologista, que vai nos esclarecer algumas respostas a respeito de problemas respiratórios. Doutora, primeiro, obrigado por nos receber e vamos começar listando alguns dos principais problemas respiratórios, doutora. Quais são os principais problemas respiratórios? Principalmente nessa época do ano, a gente tem muito a questão da gripe, né? Outras coisas, doenças mais crônicas respiratórias. A asma, que é uma doença crônica. O DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que está relacionada ao cigarro, que é uma outra doença muito prevalente na nossa população. Tá? O câncer de pulmão é uma coisa que é um problema respiratório, né? E, enfim, a gente tem uma série de outras doenças que a gente chama de DPIs, que eu acho que aí não vem tanto ao caso, porque são doenças mais de exposição a trabalhadores de mina de carvão, de mármore, enfim, aí a gente tem uma série de outras doenças que acometem o parênquima respiratório. Doutora, e além desses problemas, por exemplo, asma, que pode ser um problema crônico, câncer, temos alguns males que são sazonais, né? Por exemplo, temos uma incidência maior, principalmente nas viradas de estações, né? Exatamente. Por que alguns deles acontecem justamente mais nessas fases de transição? Jefferson, assim, ó, a doença sazonal, primeiro pela mudança de temperatura, né? A mudança de temperatura debilita muito o organismo. O nosso organismo, às vezes, sofre com essa mudança, tá quente, tá frio. Os últimos anos, principalmente ano passado mesmo, a gente viu que o clima ciclou muito. Um dia era muito quente, outro dia era muito frio, né? E acaba debilitando a imunidade das pessoas, né? E aí se cria um ambiente propício para a disseminação de vírus, de bactérias, entende? É mais nesse sentido que ocorre essa sazonalidade. O vírus está sempre presente, mas ele se manifesta mais nesse período porque a imunidade das pessoas também ficam mais suscetíveis a ter esse tipo de... E como é que a gente pode se proteger desses problemas mais sazonais? Cuidados gerais, boa alimentação, tá? Qualidade de vida, atividade física, as pessoas terem uma vida regrada, entende? E, acima de tudo, a vacinação. Não é à toa que existe a vacinação. A população precisa se vacinar. Doutora, a gente foi às ruas, né, perguntar para as pessoas se elas tinham algumas dúvidas a respeito de problemas respiratórios e nós vamos
acompanhar algumas dessas dúvidas agora. Existe uma época do ano que estamos mais propícios a ter problemas respiratórios? Existe uma época do ano mais propícia a problemas respiratórios, sim, que é a época do inverno, como a gente acabou de abordar, né? Então, assim, essa época agora que nós estamos passando pelo outono, entrando no inverno, é uma época que as pessoas ficam mais propícias a problema respiratório, sim. A rinite alérgica é outro problema respiratório que acomete mais na primavera, que é a época da florada, de pólen, enfim, então, realmente a rinite é um problema que a gente vê mais na primavera. Quais são os sintomas mais frequentes em quem tem problemas respiratórios? Os sintomas mais prevalentes na população que tem problema respiratório são tosse, falta de ar, tá? E sibilância. O que é sibilância? É o chiado no peito, popularmente que a gente conhece por chiado no peito. Mas a tosse e a falta de ar são os principais sintomas de quem tem problema respiratório. Quais os problemas respiratórios são contagiosos? Então, os problemas contagiosos são a gripe, tá? A gripe que é viral, tá? Esse contágio ocorre por gotículas de saliva, pela mão, entende? Por contato de gotículas mesmo. A pneumonia, que é um dos problemas bacterianos, a pneumonia pode ser bacteriana ou viral e ela é contagiosa. A tuberculose é outra coisa que é contagiosa, pessoas com tosse por mais de 15 dias de tosse têm que procurar o médico porque pode ser tuberculose e é outra coisa que é bem prevalente em todo o Brasil e a gente tem que cuidar, tá? E eu acho que basicamente os contagiosos são esses aí. Respondidas essas questões, vamos seguir aqui, doutora. Doutora, ainda o cigarro ele é muito frequente, né, na sociedade, enfim. O quanto que ele é responsável por agravar algum problema que a pessoa já possa ter? Jefferson, muito obrigado pela pergunta, tá? Isso é uma coisa que eu particularmente gosto de falar, porque assim, ó, o cigarro é um dos grandes males da parte da pneumologia, tá? É o nosso vilão, é o cigarro. Isso aí não adianta. Tem gente que diz assim, mas o meu vizinho fumou a vida inteira e nunca teve câncer. É genética, tem gente que vai fumar a vida inteira e não vai ter doença, tem gente que vai fumar muito pouco e vai ter doença. Então, assim, ó, a gente tem que combater o tabagismo, tá? O que ele causa? Câncer de pulmão, tá? O tabagismo é o maior fator de risco para câncer de pulmão, tá? Além disso, a DPOC, tá? O que é DPOC? DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica que é determinada pelo cigarro, tá? A pessoa fuma a vida inteira, no final da vida começa com falta de ar, com tosse, com chiado no peito, com muita falta de ar, é uma característica da DPOC. Doutora, estamos entrando em época, né, que vai ter o início da campanha de vacinação. Antes da gente encerrar, só para a gente lembrar quem deve se vacinar. Idosos acima de 60 anos, tá? Portadores de doença pulmonar, o asmático, tá? O paciente de POC, o paciente que tem sarcoidose, que tem qualquer acometimento pulmonar tem que se vacinar, tá? Crianças acima de 6 meses até 5 anos de idade tem que se vacinar, populações indígenas, a população carcerária, tá? Os profissionais da área de saúde, todos devem se vacinar, tá? Além dos profissionais que trabalham com a população carcerária. Lembrando que a vacinação tem que ser feita anualmente, né, doutora? Anualmente, tá? A vacina da gripe, como o vírus muda muito, todo ano é estudado o tipo de vacina. Então, assim, ó, a vacina dura 1 ano, tem que repetir de ano em ano, tá? E ela diminui a mortalidade da população geral, então a gente deve se vacinar. Doutora Grazielli, muito obrigado. Nós encerramos esse Questão Saúde. Até a semana que vem. A infância é uma fase importante para se aprender bons hábitos, entre eles a higiene bucal. Na Dica de Saúde, veja como ensinar os pequenos a maneira correta de escovar os dentes. Então, nós vamos demonstrar de uma forma bastante simplificada. Nós temos um manequim dentado, utilizado em algumas atividades, principalmente na dentística. Então, nós vamos mostrar de uma forma bastante simplificada os movimentos que nós orientamos as crianças no atendimento para fazer a escovação. Então, um movimento simples, circulares, que a gente chama movimento de bolinha nos dentes anteriores, superiores e inferiores. Nas regiões laterais também movimentos circulares. E o movimento de trenzinho, vai e vem na região posterior, nas faces oclusais, tanto superiores como inferiores. Neste contexto, nós também temos o movimento de vassourinha, que é das cervicais ou da gengiva em direção à parte interna da cavidade bucal, para não levarmos a placa do centro para dentro da gengiva.
Então, nós fazemos o movimento de vassourinha, tá? E como regra geral, o trenzinho e o circular, que é a bolinha. Então, a gente orienta a criança que ela faça bolinha, 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 trenzinho e a vassourinha, tanto na região vestibular, que é externa, quanto na região interna, que é a região lingual, ou palatina nos dentes superiores. Uma forma bem didática e bem fácil, que eles gravam, porque eles costumam fazer esses movimentos também falando essas palavras, bolinha e trenzinho em casa. E isso auxilia também na educação da família. No próximo bloco, o assunto é alimentação saudável. Você vai conferir uma reportagem sobre restaurantes que oferecem opções diferenciadas de alimentos, entre eles os orgânicos e hidropônicos. Tem ainda um bate-papo com uma nutricionista sobre como ter uma dieta balanceada. Voltamos já! Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Estamos de volta com o programa Saúde em Foco e o assunto agora é a alimentação saudável. Cada vez mais pessoas procuram ter uma dieta balanceada, seja para emagrecer ou ter qualidade de vida. A mudança nos hábitos alimentares se reflete também nos restaurantes que investem em alimentos saudáveis, como os orgânicos e hidropônicos. Sobre este assunto, eu converso agora com a nutricionista Graziela Albuquerque. Muito obrigada pela tua participação e seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Andressa. Graziela, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de te convidar e também o pessoal de casa para assistir uma reportagem que mostra essa preocupação dos restaurantes em atender a demanda, da procura por alimentos mais saudáveis. Quem almoça na cantina do Centro Universitário Franciscano já deve ter percebido a diversidade de alimentos, entre eles os mais saudáveis. No cardápio tem sabores para todos os gostos, inclusive para aqueles que possuem uma dieta diferenciada, como a da estudante Camille. Fazem 3 anos e mais ou menos uns 3 meses que eu sou vegetariana. Eu optei para, acho mais saudável e por não querer contribuir com esse, como é que eu posso dizer, com essa indústria que eu acho que não faz bem para o planeta. Arroz integrais, também a variedade de saladas que nós temos no buffet, né? E algumas pessoas que são vegetarianas que nós temos aqui no restaurante, alguns clientes na cantina, é buscar não introduzir carnes nessas preparações. Por exemplo, feijão, que alguns dias tem carne, outros dias não tem, né? Então nós estamos em busca disso. São melhorias que com certeza nós vamos cada vez mais atender o nosso público. Neste restaurante de Santa Maria também existe a preocupação em proporcionar um buffet mais saudável. Aqui é possível encontrar, por exemplo, alimentos orgânicos. Durante um tempo, Tomás, que é proprietário do restaurante, chegou a produzir hortaliças através da hidroponia, técnica que não utiliza o solo, mas sim a água para o cultivo. Alface, rúcula, hidropônica, tempero verde hidropônico, moranguinho hidropônico também. Hoje, muitas pessoas estão fazendo, se profissionalizaram nisso, então vale mais a pena a gente pegar deles do que produzir. Mas mesmo comprando os alimentos para disponibilizar no restaurante, ele garante que a escolha é criteriosa para manter a qualidade das refeições. E o público aprova. Seu Osvaldo, por exemplo, é um dos clientes fiéis do estabelecimento há 4 anos. A gente sempre vem aqui, é muito bem atendido e os produtos são de boa qualidade. A professora Miriam almoça com a família no local. A variedade de saladas foi o que a motivou a frequentar o restaurante, já que ela busca também incentivar a filha a ter uma alimentação mais saudável. Sempre até insistimos com a pequena, né, também com a Clarissa, para ela comer e procuramos sempre fazer um prato bem colorido, né? De acordo com esta nutricionista, o principal benefício dos alimentos orgânicos é o de não terem a adição de agrotóxicos durante o cultivo. Por isso, vale a pena investir no consumo destes alimentos. É importante trocar, né? Porque a gente sabe que os agrotóxicos têm um efeito cumulativo, né? Então, se a gente consegue consumir, né, os orgânicos, sempre vai ser melhor.
para a saúde, né? E só tem que tomar o cuidado na escolha, né, de onde que a gente vai procurar esses orgânicos. Tem selos de certificação para esses orgânicos. Normalmente os hidropônicos já vêm embalado, né? No sistema convencional a gente vê, né, por exemplo, a alface está toda solta, né? Não tem nenhuma embalagem. E os hidropônicos vêm embaladinho, a gente pode olhar pela raiz, ela geralmente é limpinha, mais clarinha. Graziela, quais seriam os outros benefícios que a gente pode dizer assim dos alimentos orgânicos para a saúde? Na verdade, Andressa, eu acho que o principal é eles serem isentos da contaminação por agrotóxico, né? Porque a gente sabe que essa contaminação, assim como disse a nutricionista, ela é uma contaminação cumulativa. A gente tem contato com esses alimentos, com essa contaminação a vida inteira, né? Porque tudo quase que a gente consome tem agrotóxico, e a gente sabe que essa contaminação cumulativa ela pode gerar uma série de doenças, dentre elas o câncer, né, doenças de desequilíbrio hormonal, de fertilidade, de diminuição da fertilidade e doenças neurológicas, né? Então, na verdade, quanto menos contaminado quanto agrotóxico for o alimento, melhor. Tu acha importante essa preocupação dos restaurantes, que a gente viu ali na reportagem, de disponibilizar essa variedade de saladas, também os alimentos orgânicos, hidropônicos? Isso ajuda, motiva as pessoas também a consumir esses alimentos? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, né, Andressa? Porque, assim, a realidade que a gente tem hoje em Santa Maria, eu acho que, principalmente eu que trabalho o tempo inteiro com alimentação, assim, se almoça muito fora, né? Basicamente em restaurante, e a gente tem pouco restaurante em Santa Maria que disponibiliza alimento orgânico. E eu acho que é importante deixar claro que a diferença do orgânico para o hidropônico é basicamente o cultivo no solo do orgânico, e o cultivo do hidropônico ele é necessariamente em estufa, né? O hidropônico ele pode ser também contaminado, sim, com agrotóxico. Por isso que existe um selo de certificação para diferenciar, porque não existe maneira visualmente de tu diferenciar um alimento orgânico de um convencional com agrotóxico. Então, eu acho importantíssimo que os restaurantes estimulem, mas que tenha ali, quando tu vai te servir, que tenha o certificado ali, né? Mostrando, porque senão não tem como a gente saber, né? Visivelmente não tem como a gente saber. Para as pessoas que querem ter uma dieta mais saudável, né? A gente fala muito nessa preocupação, hoje se fala muito das pessoas que querem manter a forma física ou por questões de saúde. Quais seriam as principais recomendações? Bom, eu acho, Andressa, que assim, o principal é sempre, a primeira coisa é procurar o acompanhamento de uma nutricionista, porque ela tem como direcionar o teu objetivo, organizar a tua rotina, organizar a alimentação conforme a tua rotina, que eu acho que é o principal, né? Porque a gente não pode ser escravo da alimentação, ela tem que ser uma aliada nossa, né? Então, eu sempre digo que o mais importante para mim, assim, é a gente ter harmonia nas nossas escolhas, né? Não é no momento que tu começa a fazer um acompanhamento com a nutricionista que tu vai ter que cortar tudo. Muito pelo contrário, porque a ideia é como tu faça o acompanhamento a longo prazo, ou que tu adquira realmente esse hábito, te reeduque de verdade, tu pode se dar alguns luxos, né? E eu acho que o mais importante é tu ter harmonias nas suas escolhas, é tu poder consumir pratos o mais colorido possível. Quando tu for consumir algum alimento, voltando para a parte dos agrotóxicos, assim, a escolha da carne, a gente sempre tenta tirar a partezinha mais gorda, e não é só por todo o mal que a gordura nos traz, mas a gordura da carne, o agrotóxico, ele gosta de gordura. Então, quando a gente tira essa parte mais gorda da carne, a gente consegue diminuir uma boa parte dessa contaminação, assim como aqueles atuns que a gente compra no mercado enlatado. Eu sempre oriento que a gente consuma os enlatados em óleo, que se escorre a maior quantidade do óleo, e a gente tem uma grande diminuição dessa contaminação do alumínio, né? Que é um metal extremamente tóxico também. Eu acho que a gente conseguir ter harmonia é a palavra-chave na nossa alimentação, né, Andressa? Muitas pessoas, em função do trabalho, da correria do dia a dia, acabam substituindo algumas refeições. Por exemplo, o almoço, a pessoa pega e come um sanduíche ou um pastel, alguma coisa desse tipo. Que riscos isso pode trazer para a saúde?
Na verdade, eu atendo um número muito grande de estudantes também, né? E a gente sabe que a correria do dia a dia faz com que, às vezes, acaba tendo uma certa mudança nesse padrão alimentar. Na verdade, a primeira coisa é a obesidade e sobrepeso, né, Andressa? E aí acarreta, e aí vem junto uma série de doenças, né? A gente sabe que as doenças crônicas, degenerativas, estão cada vez mais comuns, né? Então, a gente tem a diabetes, né? Que é uma doença que é cada vez mais comum, a hipertensão, algumas doenças cardíacas. E, na verdade, assim, existe, como eu tô falando muito de harmonia na alimentação, existem realmente dias que está muito corrido e que se não tem como consumir alguma outra coisa, é possível que se leve, então, um sanduíche de casa, né? Que se leve, então, algum lanche de casa e não que a gente compre em lancheria ou que a gente compre em padaria, que na maioria das vezes são alimentos mais gordurosos, né? Hoje em dia, muitas pessoas também a respeito da questão das dietas, né? Vem alguma coisa na internet, ou uma amiga, um amigo fez uma dieta, querem copiar a mesma alimentação. Isso também não é correto. Assim, na verdade, isso é uma coisa que eu vejo cada vez mais, porque o acesso pelas redes sociais é muito grande, né? E isso é uma coisa que tem se discutido muito, assim, porque só quem pode prescrever dieta são pessoas que são cadastradas no CRN, né? Nutricionista, é o único profissional habilitado a prescrever dieta. Então, assim, o que acontece, Andressa, é que quando tu pega a dieta da revista ou quando tu pega uma dieta da moda, na maioria das vezes tu está deixando de usar algum nutriente que o teu corpo especificamente precisa. Por isso que durante o acompanhamento com o nutricionista é sempre feita uma avaliação e uma anamnese para a gente justamente ver quais são as tuas necessidades. Por exemplo, quando a gente tira a gordura, que é uma coisa que na maioria das vezes se tira de dieta, a gordura na mulher, a falta da gordura na mulher, da gordura boa, da gordura de origem vegetal, de alguns alimentos, como abacate, por exemplo, como as oleaginosas, ela gera um desequilíbrio hormonal muito grande, né? Então, assim, a gente talvez diminui, deixa de menstruar e nem imagina que pode ser em função disso. Então, eu acho que o acompanhamento com a nutricionista é essencial quando tu quer mudar esse teu processo de alimentação, fazendo assim com que tu tenha uma qualidade de vida muito maior, né? Esse acompanhamento nutricional, essas dietas, por exemplo, para quem quer emagrecer, geralmente ele é acompanhado da atividade física, do exercício físico, como que funciona? É que isso é bem individual, né, Andressa? O ideal seria que todos fizessem atividade física e não só para o emagrecimento, mas porque tu melhora uma série de coisas na tua vida, né? Mas isso acaba que a orientação que se passa é sempre que se acompanhe também a atividade física, seja em grupo. E aí, quando me perguntam, Andressa, qual é a atividade ideal, eu sempre digo que é a atividade que tu gosta, porque é isso que tu vai dar continuidade, né? Então, o ideal seria atividade física, uma noite importante de sono, uma qualidade importante de sono, uma alimentação equilibrada. Eu acho que são os 3 pilares, assim, para a gente ter uma qualidade de vida boa. Tá certo, Graziela. Eu gostaria de agradecer a tua participação, também as orientações e lembrando que sempre o melhor é realmente procurar um nutricionista. Sem dúvida nenhuma. Obrigada pelo convite. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Lembrando que se você quiser acompanhar a nossa programação, basta acessar o YouTube no canal Unifra Online. Nos vemos na próxima semana. Até lá!